Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Vou deixar uma dica rápida aqui para essas multimídias MP5. Aqui eu já peguei algumas com a fonte de 5 volts ruim. Aí você vai, troca o CI e não resolve, ela continua com o problema. Deixar uma dica aqui e vou te mostrar o que acontece. Como por exemplo esta multimídia, que eu vou ligar ela, eu vou pegar aqui ó, desse capacitor, que é a filtragem da entrada dos 12 volts aqui do circuito integrado chaveador da fonte de 5 volts. Então a entrada desse circuito integrado ele passa por este indutor. Depois tem esse capacitor de filtro. Aqui ele faz o chaveamento. Esse indutor aqui ele faz os 5 volts e esse capacitor é o filtro dos 5 volts. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Aqui o meu osciloscópio, vou colocar aqui na entrada do circuito integrado, neste pino onde tem esse capacitor cerâmico. Olha só o que acontece. Tá vendo, pessoal? A entrada ela não está sendo filtrada. Por que que acontece isso? O CI ele quer oscilar, só que a tensão ela despenca, ele desliga e a tensão sobe, ele liga, a tensão cai, porque está sem filtragem aqui ó, na entrada. E por que que ele fica caindo? Por causa do indutor. O indutor ele não consegue segurar os 12 volts sozinho, ele precisa ter o capacitor eletrolítico. E aqui na saída, vou colocar aqui no diodo, olha só, na saída de 5 volts, que era para ter uma onda certinha, e não tem. E aqui onde que é os 5 volts, nesse capacitorzinho aqui ó, eu só tenho 2 volts, pessoal, olha aqui ó. Então o rádio ele não funciona. Qual o problema desse rádio? O capacitor aqui de entrada ele está ruim. O capacitor de 33 micro que está ocasionando esse problema. Aqui é só fazer a troca do capacitor, que no caso eu vou colocar um de 100 microfarads. Capacitor eletrolítico, 100 microfarads. Depois já vou mostrar aí para vocês novamente. Agora aqui com o capacitor já trocado, pessoal, o capacitor original 33 microfarads, coloquei um capacitor um pouquinho maior de 100 microfarads. O capacitor está aqui ó, então vou pegar aqui do mesmo ponto que é a entrada do CI, que é o pino 7, vou pegar aqui desse capacitorzinho. Olha só, agora a tensão está estabilizada, não está caindo mais na entrada do CI, porque o capacitor está segurando essa tensão, está filtrando essa tensão após o indutor. Vou pegar aqui agora do diodo, pessoal, que estava também atrapalhada a frequência, que eu sei que ia trabalhar e a tensão caía. Aí ele desligava, a tensão subia, ele queria ligar novamente, a tensão caía, então ficava nesse ciclo, ligando, desligando e fazendo aquela onda bem esquisita do começo. Agora a onda está certinha, no caso aqui ó, 106 kHz, tá ok. E a tensão aqui da saída, antes estava com 2 volts, agora está aqui, ó, olha só, 5.0 volts, aí a fonte está funcionando direitinho. Caso você não tenha o osciloscópio, se você quiser tirar dúvida, você pega um capacitor, você não precisa tirar o capacitor original, você cobre o capacitor, coloca no mesmo pino do capacitor da entrada, respeitando aqui a polaridade. Se funcionar, que o problema é no capacitor. Se não funcionar, provavelmente isso aí está ruim, pessoal. Mas já peguei aqui várias multimídias dessa, estava tendo o mesmo problema. Não é o CI, é o capacitor. E se você tiver um osciloscópio, melhor ainda, né, pessoal? Aí você vê logo de cara aí o mau funcionamento aqui do capacitor. Vou medir o capacitor aqui para ver, ó. 33 microfarads. Vamos ver aqui quanto que ele está dando. Tá dando aí 25 microfarads, pessoal. Ele está um pouquinho alterado realmente. Para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo, eu fiz aqui um simulador do defeito. Montei uma fonte de 5 volts, conforme vocês podem ver aqui a tensão. E agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui o indutor de entrada e aqui o indutor de saída. E aqui eu peguei o mesmo capacitor do rádio, capacitor de 33 micro. E aqui eu coloquei um do mesmo valor. São capacitores do mesmo valor. Aqui a fonte ele está trabalhando, por quê? Porque esse capacitor aqui ele está ligado. Então eu tenho aqui, ó, minha fonte de entrada, eu tenho 12 volts.
E aqui nesse transistor é a tensão depois do indutor. Lá está tendo um pequeno ruído, até aqui é normal. Agora eu vou tirar o capacitor que está ok e vou deixar o capacitor original do rádio que está ruim. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó, eu vou tirar esse capacitor bom. Olha só o ruído que a fonte dá devido aqui ao chaveamento do transistor. Ela passa aqui a tensão após o indutor. Sem a filtragem, pessoal, olha só. A lâmpada diminui um pouco o brilho e a tensão cai, que no caso caiu para 4 volts. Se eu tirar esse capacitor, vocês vão ver o estrago aí, ó. Olha só a frequência que fica depois do indutor. E a lâmpada apaga e cai a tensão para 1,7 volts. Então esse capacitor não está de todo ruim, mas também não está bom. Porque aqui, olha só a interferência. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou colocar o capacitor que está ok, tá vendo? Filtrou, subiu para 5 volts. E vou mostrar aqui antes do indutor. Para que tem esse indutor nas fontes chaveadas? Sempre tem um indutor na entrada. Para que essa interferência, esse chaveamento rápido da fonte, ela não passe para o resto do circuito. Então vou colocar aqui, ó, antes do indutor. Olha só, eu tenho uma linha reta, sem interferência, e aqui depois do indutor. Olha só, na frequência alta, e essa frequência ela não interfere no restante do circuito, porque o indutor ele bloqueia a alta frequência. E aqui o capacitor, que é a filtragem. O capacitor está ruim. Agora eu vou colocar o capacitor que está ok. Está aí a fonte trabalhando direitinho. E essa pequena interferência, pessoal, que é bem pouquinha. Se eu colocar aqui na escala de 5 volts, ela nem aparece, olha só. Tirei, coloquei, porque é muito pouca. Se eu aumentar mais a sensibilidade aqui no osciloscópio, tem uma pequena interferência, mas é bem mínima. Certo, pessoal? Então esse indutor aqui, ó, é os indutores que tem nos módulos. Olha só, esse indutor aqui, ele entra na alimentação e alimenta aqui, esses transistores eles chaveiam e aqui ocorre um pequeno ruído. Só que o indutor ele não deixa passar para o restante, não deixa essa interferência ir para o carro ou ir para o rádio. Se por acaso esses dois capacitores ficarem ruins, se eles estufarem, porque aqui tem um indutor, essa frequência aqui após o indutor, ela vai ficar igual aí no rádio, ela vai ficar meia doida. Então tá aqui, ó, a importância do capacitor eletrolítico, pessoal. Então aqui eu vou tirar o que está ruim, vai ficar só esse. Ó, tirei, não aconteceu nada, tá vendo? É o capacitor de 33, que é o original do rádio. Então fiz essa simulação aqui para você ver a importância do capacitor. E aqui o indutor de entrada. E aqui, ó, a alimentação antes do indutor, certinha, limpinha. E aqui após o indutor, que é a entrada, que é o capacitor que está filtrando, que é a minha fonte chaveada. Agora vamos fazer uma experiência aqui, pessoal, sem o indutor. Vamos ver se o ruído que é gerado, que é jogado no circuito. Coloquei aqui um jumper no indutor, ou seja, eu estou dando curto-circuito no indutor. Tem aqui esse pequeno ruído. E esse ruído ele está sendo jogado para o circuito, para o restante do circuito. Se eu deixar o indutor, esse ruído já não passa. Agora, se eu ligar o indutor direto e tirar o capacitor, será que a minha fonte ela vai parar de funcionar? Caso se tivesse indutor, então vou tirar o capacitor eletrolítico. Tirei o capacitor, olha só, não afetou o funcionamento da fonte. A fonte continua com 5 volts. O ruído aqui ele aumentou um pouquinho, está sendo jogado na alimentação, aqui, ó, nos 12 volts. Esse ruído está sendo jogado para o restante do circuito. Só que aqui no caso o capacitor eletrolítico ele não tem tanta importância.
como se tivesse, quando se tivesse ligado com o indutor. Agora, já com o indutor, sem o capacitor eletrolítico, a fonte já não funciona, porque a tensão 12 volts entra no indutor, só que ele não consegue segurar essa tensão sozinho. Quando o circuito que ele vai fechar, a tensão no indutor cai. Então, por isso que tem que ter o capacitor eletrolítico para ajudar aqui o nosso amigo, o indutor. Aqui eu vou desligar, aqui ó, tá direto. Deixei o indutor, pronto, atrapalhou tudo, olha só. O indutor sem o capacitor não funciona muito bem. E o indutor com o capacitor, ele funciona muito bem. A tensão fica bem filtrada, a interferência não passa aqui para o restante do circuito. Então é isso aí, pessoal. Caso você pegue uma multimídia aí que não esteja ligando, você primeiro vai no capacitor eletrolítico. E outra coisa, tem defeito também que a multimídia ela fica ligando e desligando sozinha. Porque o capacitor ele começa a ficar ruim, a fonte ela não fica totalmente ruim e a multimídia ela fica meio atrapalhada. Ela liga, desliga. Também tem relação com este capacitor. Certo, pessoal? Então tá aí a dica do canal Ivega Eletrônica para você. Se você gostou, deixa o seu joinha no meu vídeo, se inscreva no meu canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.